Olá pessoal, então essa é a explicação sobre o roteiro de tabela hash com endereçamento aberto. Está aqui o projeto depois de importado, lembrando para os alunos não esquecerem de preencher aqui o POM com as informações de matrícula e o ID do roteiro e o ID da turma. Tá? Existe aqui um pacote de teste que é fornecido para vocês, que é dois testes. Um que vai testar a implementação de tabela hash com endereçamento com probe linear e outro que vai testar tabela hash com endereçamento aberto com probe quadrático, tá certo? São classes de teste para vocês verem se a implementação de vocês está funcionando para pequenos casos, tá? Notem que a tabela hash aqui ele sempre trabalha com a inserção de um hash table element, que eu vou explicar o que é. Vocês não precisam modificar nada aqui nesses testes não, apenas implementar a classe e rodar o teste específico para aquela classe para ver se para esses primeiros casos tudo funciona, ok? Então aqui na tabela hash, no pacote das classes, aqui está a classe util que você pode fazer uso, não precisa mexer em absolutamente nada dela, tá? Aqui o pacote ADT hashtable que também tem a interface e uma classe abstrata de tabelas hash bem genérica, tá? Não precisa mexer em absolutamente nada. Aqui está o pacote das funções de hash, tá? Que vocês vão utilizar aí, elas já estão implementadas e já existem aí as funções de hash para endereçamento aberto, no caso do probe quadrático, tá? E aqui para o probe linear. Lembrando que as funções de hash de endereçamento aberto, elas fazem uso de uma função de hash de endereçamento fechado, tá certo? Só a forma de como fazem uso dessa função é que muda. E aqui o pacote da tabela hash com endereçamento aberto. Notem que existem classes novas aí. Um é o Storable, que é tudo que pode ser armazenado em uma tabela hash de endereçamento aberto. Tá? O Hash Table Element é um elemento concreto que ele é um Storable, que ele está sendo usado nos testes para ser inserido numa tabela hash. E o Deleted, que é aquele tipo especial, que também é um Storable, que vai ser usado no caso das remoções na tabela hash, para que isso não cause problema nas próximas buscas, como foi visto em sala de aula. Tá? E aqui nós temos aqui essa exceção que é o Hash Table Overflow Exception. Nesse roteiro nós não vamos trabalhar o rehash. Então a tabela hash de endereçamento aberto, ela está completamente ocupada, ela não vai permitir mais inserções nela, tá? Nem vamos fazer o rehash, ok? É uma abordagem bem mais simples. E aqui nós temos a tabela hash de endereçamento linear, aberta com probe linear e aqui com probe quadrado, que são as duas classes que vocês precisarão implementar. Tá? Aqui tem uma classe abstrata de tabela hash de endereçamento aberto, mas vocês não precisam se preocupar com ela, só com as IMPLs que vocês receberam, ok? Então tá aqui no exemplo do probe quadrático, ele vai instanciar uma tabela hash com o probe linear, tá? E ele vai fazer uso de uma função de hash, certo? Com probe linear, tá certo? E aqui você tem uma tabela hash, a tabela hash com o probe quadrático, que ele vai instanciar a função de hash dele com a função de hash do probe quadrático. Tá certo? Então, esses construtores daqui, eles estão sendo invocados aqui nessas duas classes que vão fazer teste. Tá? Então, ele vai testar aqui, por exemplo, a de probe linear e vai dizer que a função de probe linear vai fazer uso do método da divisão, por exemplo. Tá certo? Vocês não precisam modificar isso aqui nos testes. Então, é só se concentrar e implementar os métodos de tabela hash na IMPL de Quadratic Probing e na IMPL de Linear Probing, ok? Bom trabalho a todos.